Olá a todos que estão aqui no Instagram, Facebook, YouTube, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, em que é mais um episódio do Artigo em Foco, em que a gente vai conversar sobre algum tema que pode nos ajudar a desenvolver melhor a nossa visão sobre redação científica. Então, é muito importante que a gente entenda essa lógica de forma muito prática e objetiva. Bem, não sei fazer análise dos dados. E aí? Então, eu vou conseguir escrever um artigo científico? Bem, esse é um tema que muitas vezes a gente discute, a gente debate e que a gente fica pensando. Muitas pessoas ainda não me conhecem, muitas pessoas são novas aqui até no canal, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a seguir carreira acadêmica por meio de uma produção científica melhor. Você pode escrever um artigo científico em um mês, gastando poucos minutos por dia. O que você precisa é do método certo para conseguir aplicar esse caminho e entender essa lógica de forma muito prática. Bem, se a gente parar para pensar sobre análise dos dados, por que é tão complexo essa história? Existe dois caminhos que a gente pode pensar sobre análise dos dados. Tem a parte matemática, em que tem pessoas que têm uma habilidade maior com a matemática, com a estatística, e tem a parte conceitual, que está por trás desse universo que a gente está pensando e avaliando. O que a gente precisa entender sobre análise dos dados é que não é a estatística por si só que é capaz de avaliar esse conteúdo e tem autonomia para predizer aquilo somente que está na sua mente, que você pode imaginar, mas um conteúdo que de fato nos ajude a perceber como é que a estatística pode nos auxiliar nesse processo, pode nos auxiliar nessa jornada. Pensem sempre assim, a análise dos dados, ela é uma etapa muito importante, mas que se você não tem clareza do aspecto conceitual, do aspecto conceitual relacionado com o processo de construção dos seus dados, inclusive do ponto de vista teórico que responde a sua pergunta de investigação, não terá análise que faça milagre para isso. Então é importante a gente entender assim, que não é possível você dar o primeiro passo dentro da sua avaliação dos seus resultados, não é possível você dar o primeiro passo dentro da sua análise estatística se você não conhece muito bem a aplicabilidade dessa estatística, desses testes, dessas avaliações exatamente dentro da sua pergunta de investigação. Então, qual é o problema? O problema é que você tem um objetivo. E aí você está fazendo aí um estudo quantitativo. Você tendo esse objetivo com o estudo quantitativo, você precisa entender como quantitativamente eu vou ter uma confirmação ou uma rejeição em relação ao meu objetivo, a minha pergunta de investigação. Então, vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar assim, aquela questão do fato da gente ser solidário ou não ser solidário com o outro, por exemplo, se a gente fizer uma comparação muito prática. O fato de você ter boa vontade, de você ser solidário, não significa necessariamente que você seja assim o tempo todo, em todas as situações. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente tem uma pergunta de investigação, nem sempre a gente vai ter o tempo todo para aquela pergunta a resposta que tem uma significância estatística ou não tem uma significância estatística. Mas você vai ter clareza desse conteúdo, você vai ter clareza da informação necessária, mínima, para ter respostas em relação ao seu estudo. Então, é aquela história. Você tem o seu papel de ser solidário, é a sua responsabilidade dentro desse processo.
O artigo também, a pesquisa também, o banco de dados também, ele vai ter aquele papel de te dar uma resposta. Então, como eu consigo avançar na minha análise de dados? O primeiro passo que você tem que sempre fazer é entender como a sua pergunta de investigação se torna hipótese. Ou seja, o que é uma hipótese, gente? Hipótese é algo que a gente fala tanto, que a gente diz tanto, mas o que é isso na prática? Hipótese nada mais é do que a sua pergunta de investigação transformada ali numa afirmação. A hipótese, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer o seu objetivo. Então, veja, quando eu falo aqui pergunta de investigação, objetivo e hipótese, as três questões, né, os três itens, transmitem a mesma mensagem. E qual é essa mensagem? É o que você deseja estudar. Então, se você tem um objetivo, avaliar a associação entre realizar atividade física e emagrecer. Você está querendo fazer essa associação. Então, você vai fazer uma pergunta. Será que se eu fizer atividade física eu emagreço? Isso é uma pergunta de investigação. O objetivo é avaliar a associação entre atividade física e emagrecer. E a sua hipótese é o quê? A sua hipótese é quando você para e pensa da seguinte forma. Olha, eu vou afirmar um dado. Realizar atividade física emagrece. Isso eu estou afirmando um dado. Ou então, realizar atividade física não emagrece. Então, eu estou também afirmando um dado. Bem, quando eu digo assim, ó, que tanto faz você fazer atividade física ou você não fazer atividade física, que você não vai emagrecer, quando eu te digo isso, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a minha hipótese é uma hipótese nula. O que é a hipótese nula? Nossa, que negócio difícil que a gente sempre pensa. A hipótese nula é aquela que está te dizendo assim, tanto faz se a pessoa tiver ou se a pessoa não tiver aquela doença, ela não vai ter aquele desfecho. Então, tanto faz se a pessoa vai fumar ou se ela não vai fumar, que ela não vai ter câncer de pulmão. Então, a hipótese nula, ela me diz isso. Ela diz, dentro desse universo que você está pensando para o seu objetivo, a hipótese nula é isso, é dizer, tanto faz o que existe, o que não existe, que não vai fazer diferença. Então, tanto faz a pessoa realizar atividade física como não realizar, que ela não vai emagrecer. Agora, a hipótese alternativa é aquela que você confia no seu objetivo, é aquilo que você até acredita. Olha, eu acredito que se fizer atividade física, a pessoa vai emagrecer. Então, se eu acredito, eu tenho certeza dessa informação que eu estou assim avaliando, pensando, trabalhando, essa é a hipótese que a gente chama alternativa. Por quê? Eu estou te dizendo, gente, que tem diferença. Se a pessoa fizer atividade física, ela vai emagrecer. Existe uma diferença mesmo, que o efeito da atividade física ali no corpo da pessoa, ele é excelente, ele é muito bom. Então, o primeiro passo para a análise estatística que você tem que pensar é esse. É como a gente define a hipótese. Então, o seu objetivo, ele pode ter duas respostas. A resposta número 1 é que a atividade física tanto faz, isso a gente chama de hipótese nula. E a resposta número 2 é que, não, a atividade física, ela realmente é interessante. Então, se ela é realmente interessante, essa é a hipótese alternativa. Então, anote esses conceitos. Por que é importante a gente sempre anotar esses conceitos? Porque isso é um conceito que muita gente tem dificuldade em entender como é que a minha análise se conecta com o meu objetivo, como é que eu escolho o modelo estatístico. Tudo começa com essa definição da sua hipótese.
Ou seja, você sempre terá, dentro do seu objetivo, uma possibilidade de duas respostas que refletem o objetivo. Seja a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Bem, avançando para isso, é que a gente vai entender o seguinte, que a hipótese, ela não é ainda a sua análise dos dados. Ela é, de fato, uma proposta daquilo que você está pensando, e aí você precisa aplicar testes estatísticos para dizer se essa hipótese ela é de verdade, confirmada, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu penso, ou se essa hipótese não é aquilo que eu penso. O que eu quero te dizer? O não é aquilo que eu penso, não tem diferença entre os grupos. Não é aquilo que eu penso, sim, existe diferença entre os grupos, a pessoa que faz atividade física, ela emagrece. Isso é muito importante. Bem, compreender esse aspecto e entender que você conecta a sua análise com o seu objetivo, o primeiro passo para isso é fazer esse teste de hipóteses. Então, gente, o teste de hipóteses ele ainda não é a análise dos dados. O que ele é? Ele é o primeiro passo para você avançar na construção do seu artigo científico, na construção do seu conteúdo, daquilo que você vai ter como resultado. Porque será a partir desses testes que você vai tomar decisões de como você vai fazer essa análise. Então, gente, é importante você entender que compreender a hipótese nula, esses conceitos práticos, e a hipótese alternativa é, de fato, de maneira sustentável, inclusive, uma oportunidade de você dar o primeiro passo para ter uma maior facilidade na análise dos dados. O programa estatístico, ele vai te dizer tudo o que você precisa. O programa estatístico, ele vai fazer tudo o que você pede. Mas você precisa de um embasamento teórico. E eu não estou te falando de embasamento teórico dos cálculos matemáticos. Porque isso o programa faz. Eu estou te falando sobre o embasamento teórico de como você interpreta esse conteúdo, de como você aplica esse conteúdo. Então, o primeiro passo que você precisa tentar pensar, sempre estar pensando, é sobre o teste de hipótese. Então, por exemplo, hoje eu tenho um aluno, vou contar essa história para vocês, que é interessante a gente perceber isso no mundo real. É muito interessante essa história. Eu tenho um aluno, ele foi meu aluno na graduação, depois ele foi meu aluno no mestrado, e depois ele foi meu aluno no doutorado. Ainda está sendo meu aluno no doutorado. E é interessante que tudo isso aconteceu muito rápido, entre ele terminar a graduação e entrar no doutorado. E é interessante que há pouco tempo a gente estava conversando e falando assim, olha como foi importante aquela introdução básica sobre esse teste de hipótese, que é isso que eu estou aqui falando para vocês, para que a gente entenda essa lógica, para que ele pudesse, inclusive, trabalhar com análise estatística. Então, veja que hoje ele faz análises de dados para as pessoas, justamente porque elas não dominam os instrumentos analíticos. E o que é um instrumento analítico? O instrumento analítico começa com o teste de hipótese, quando você tem clareza conceitual dessa aplicabilidade no nosso dia a dia. Então, é muito, às vezes, importante a gente entender isso de forma muito mais prática no nosso cotidiano. É como se você pudesse pensar assim, ele me disse que fazia assim, todos os dias, ele pegava e pensava assim, hoje eu tenho um objetivo do dia a dia dele, qual é a minha hipótese nula, qual é a minha hipótese alternativa. E aí, ao final do dia, isso aqui de maneira muito lúdica, ele chegava ali no final do dia, ele chegava e falava assim, bem, hoje o meu resultado das minhas atividades diárias saiu como hipótese nula, não fez diferença nenhuma para alguma coisa que ele estivesse fazendo. Hoje teve como resultado a hipótese alternativa. O que eu quero lhe dizer? É que tudo você pode
traçar e sempre pensar de forma prática, porque você internaliza esse conceito, você torna esse conceito mais aplicável. O que eu quero te dizer? Eu preciso realizar atividade física hoje. Então, se você vai pensar nisso, se você foi lá e fez a atividade física e teve um resultado que você esperava, sua hipótese, a alternativa não foi rejeitada. Olha, eu estou introduzindo mais um elemento. Agora, se você foi lá, fez atividade física e não surgiu nenhum efeito para você, você não se sentiu melhor, a sua hipótese nula não vai ser rejeitada. Bem, então, quando a gente tem essas ideias inseridas no nosso dia a dia, que a gente vai trazendo esses conceitos de forma prática para dentro da nossa lógica, da nossa rotina, quando a gente entra no artigo científico, tudo isso vai ficar muito mais simples. Então, foi isso que o meu aluno construiu. E a partir disso, ele se tornou uma referência em análise de dados a partir desse aprendizado. Então, hoje ele faz análise para outras pessoas. Ele trabalha com isso, inclusive. E ele tem o quê? Tem pouco tempo, 2, 3 anos, eu acho, de formado, mas no primeiro ano do mestrado ele já teve essa habilidade. Por quê? Porque ele conseguiu internalizar na prática. Não compreende somente os conceitos estatísticos, mas a sua aplicabilidade dentro daquele estudo, daquele universo que eu estou fazendo, que eu estou avaliando também. Então, se ele fez, você também pode fazer. Você também pode aprender. É possível? Eu aprendi. Então, por que você não pode aprender? Então, a gente precisa entender que a estatística não é essa burocracia que a gente imagina. E o teste de hipótese é uma boa resposta para aquilo que a gente precisa. O teste de hipótese é o primeiro caminho para a gente entender se a minha hipótese, que eu imagino, a hipótese alternativa, ela pode não ser rejeitada ou ela pode ser rejeitada. Bem, já introduzi um pouco esses elementos de rejeição e não rejeição, por quê? Porque esses são os elementos que a própria estatística traz para a gente durante a nossa construção de conteúdo, a nossa construção científica. Mas a gente precisa entender assim, o que eu ouço dos meus alunos rotineiramente, assim, olha, é dia sim e dia sim. E talvez você que esteja me assistindo também tenha essa mesma dúvida. Eu não sei definir o que é uma hipótese nula, o que é uma hipótese alternativa, eu não consigo entender a lógica disso. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo agora, você já sabe o que é essa hipótese alternativa e essa hipótese nula, e que você sempre tem que ter para o seu objetivo as duas possibilidades de resposta. Você sempre vai trabalhar com isso de forma muito clara e de forma muito objetiva. Esse é um problema que eu vejo. Outro problema é, mas professora, eu não sei interpretar o resultado estatístico do teste de hipótese. A gente vai falar sobre isso. Então, isso também é um problema, que as pessoas não entendem qual é o papel desses testes estatísticos, mas é muito simples a interpretação. Por que eu sempre falo, reforço, e digo isso várias vezes, a gente tem que trabalhar com a interpretação. Porque a conta matemática, ela traz um nível de complexidade muito alto. E o que a gente precisa trazer dentro do nosso artigo científico é uma boa interpretação daquele dado. É uma boa compreensão daquele conteúdo. É que nem a gente está lá no ensino médio, né? Me lembro, na época chamava segundo grau, nem tem tanto tempo assim, mas tem. Na época chamava segundo grau. Quando você está lá no ensino médio fazendo aquelas fórmulas de física, ou aquelas fórmulas de química, ou ainda as fórmulas de matemática. Como que a gente achava difícil fazer aquilo, principalmente quando a gente tinha que aplicar algum tipo de função. Então, o que eu quero trazer para vocês isso? Que no fundo, por mais matemática que a gente aplicasse, o professor estava esperando da gente ali, ao final, a interpretação. Se você fizesse todos os cálculos matemáticos e você não interpretasse, você tirava o quê? Metade da nota. Era assim, era desse jeito. Na minha época era desse jeito. Se eu fizesse tudo e não interpretasse aquele resultado, o professor ia lá, e tirava metade da nota. Por quê? A interpretação do resultado é importante. Então, pensem assim, quando você estiver querendo
entender a lógica científica, entender a lógica da análise dos dados, se apegue ali àquela interpretação. Então, muitas pessoas falam, eu não sei interpretar um teste de hipótese. Você vai aprender isso aqui hoje. Como interpretar esse teste, como conseguir realmente trazer essa informação de uma maneira muito mais prática e muito mais objetiva. Agora, se a gente pensar assim, qual é o jeito errado de fazer isso? O jeito errado é você não compreender os seus dados. O que eu quero dizer com a falta de compreensão dos seus dados? A falta de compreensão dos seus dados é você não saber como você vai trabalhar essas informações. Existem alguns critérios simples que a gente pode pensar. Os testes de hipótese usam principalmente como parâmetro, se a gente parar para pensar, o tamanho da amostra e a distribuição desses dados. Nossa, está começando a ficar complexo esse assunto, né? Mas o que é o tamanho da amostra? Você, normalmente, em um estudo, precisa fazer o cálculo do tamanho mínimo da amostra, ou seja, você precisa ali pegar um programa estatístico e calcular. Bem, isso você vai usar alguns critérios da estatística para fazer esse cálculo. Mas você não calculou o tamanho mínimo da amostra, seguiu o seu estudo sem tamanho mínimo da amostra. Você vai ter ali um número de pessoas, de participantes. Então, por exemplo, o que seria esse número de pessoas, esse número de participantes? Seria o total de pessoas que você investigou. Vamos lá trazer um exemplo prático, pensando nisso. Você está aí fazendo uma visita a um canil e aí você pergunta assim, para o dono do canil lá, do abrigo de cães, quantos cachorrinhos, filhotes você tem aqui? Aí ele vai te dizer, eu tenho aqui 30 filhotinhos, 30 cachorrinhos filhotes. E aí você vai lá e pergunta assim, e quantos cachorros você tem adultos? Aí ele vai te dizer, eu tenho aqui 40 cachorros adultos, por exemplo. Então, a minha população de cachorros será composta por 70 cachorros, 30 filhotinhos e 40 adultos. Mas aí, eu quero imaginar assim, de maneira muito prática. Eu preciso de um pedacinho ali, de uma quantidade de cachorros adultos e uma quantidade de cachorros filhotinhos, para fazer uma avaliação se esses cachorros são saudáveis ou não, se eles estão bem ou não. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar um pedacinho da quantidade de cachorros adultos, um pedacinho da quantidade de cachorros filhotinhos, e aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma amostra de toda a população. Normalmente, a gente faz um cálculo do tamanho mínimo da amostra. Porque esse cálculo do tamanho mínimo é o quê? É o cálculo mínimo para poder ser capaz de responder ao seu objetivo. E como é que a gente responde ao objetivo? Com uma hipótese nula ou uma hipótese alternativa. Neste caso, os cachorrinhos são saudáveis se eles comerem ração todos os dias. Eu nem entendo da área, gente. Eu estou só falando aqui bem arbitrariamente. Se ele comer ração todos os dias, bem, se ele comer ração todos os dias e ele for saudável e confirmar, isso é minha hipótese alternativa. Se ele comer ração todos os dias e não for saudável, tanto faz, na realidade, uns são saudáveis, os outros não. Então, isso é minha hipótese nula. Então, veja que durante essa jornada, eu tenho um tamanho mínimo para que eu consiga responder adequadamente essa minha pergunta de investigação objetiva por meio dessas hipóteses, que nada mais é depois que o reflexo disso tudo, tá? Então, gente, o tamanho mínimo da amostra é um critério importante para você definir qual vai ser o teste de hipótese que você vai fazer. Outra questão importante é sobre a característica da
informação, que se chama o quê? Variável. Eu tenho aqui variáveis contínuas ou discretas. Quais são essas variáveis, gente? São aquelas que a gente vai contando. A idade, por exemplo. Então, você vai contar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, isso é uma variável contínua ou discreta, que vai depender, aí são as casas decimais, aquelas que podem ter casas decimais ou que não podem ter casas decimais. Então, é essa a diferença conceitual desses aspectos. Bem, se a gente tem isso em lógica na nossa prática em relação a essa sequência do que a gente quer fazer, da variável, eu tenho uma variável que é contínua ou discreta, então eu vou escolher um teste de hipótese para esse tipo de variável para o tamanho mínimo da amostra. Então, esse é um critério. Agora, se eu tenho uma variável que ela é qualitativa, ou seja, que apresenta categorias. Você faz atividade física? Sim ou não? Pronto, isso é uma variável qualitativa. Por quê? Atividade física, sim, é uma categoria, não é outra categoria. Então, para esse tipo de avaliação, você vai usar outros testes que existem, como, por exemplo, o teste Q quadrado, ou o teste exato de Fischer, e aí você vai escolher esse teste. Então, o teste do Q quadrado, já aprenda desde já, o exato de Fischer, ele não tem como função te dizer se existe um risco entre os eventos, é um fator de risco. Vamos supor, se a atividade física é um fator de proteção para o emagrecimento, ou se a atividade física é um fator de risco para doença cardíaca, por exemplo. O teste de hipótese, ele não diz isso. O que ele diz? Ele diz que existe uma diferença estatística entre os grupos, mas não necessariamente se é risco ou se é proteção. Então, eu vejo muita gente falar assim, isso aqui é fator de risco, o valor de P deu significante, deu estatisticamente significante. Não, você não pode dizer isso. O que você vai dizer somente é que existe uma diferença entre os grupos. Por quê? O teste de hipótese tem qual função? Ele tem a função de te dizer se os grupos eles são parecidos, hipótese nula, ou seja, tanto faz fazer atividade física e emagrecimento. Ou se o teste, se os grupos têm diferença, eu confirmo ali, né, não rejeito a minha hipótese alternativa, estou dizendo que fazer atividade física leva ao emagrecimento. Então, veja que a função do valor de P, certo, é somente dizer que existe essa diferença entre os grupos, mas não dizer que necessariamente, de forma prática, se a pessoa ela realiza atividade física, ela vai ter um menor risco de ter obesidade, ou ela vai ter uma maior probabilidade de emagrecer. Ele só diz que existe uma diferença estatisticamente significante entre os grupos. Agora, qual é o jeito certo? Aquele jeito que a gente sempre deve fazer. O jeito certo de você pensar sobre teste de hipóteses e planejamento da sua análise dos dados, o primeiro passo é conhecer as suas variáveis e saber se você tem um tamanho mínimo de amostra para fazer o seu teste de hipótese. Conhecendo a variável, se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, e conhecendo o tamanho mínimo da sua amostra, você vai fazer o quê? Você vai conseguir, de fato, avançar para a escolha da sua análise de dados, porque a escolha da análise de dados depende dessas duas características, informações que você precisa ter em relação a toda a sua amostra, todo o seu conteúdo que você está avaliando, que representa, neste caso, a amostra. Agora, uma dica prática para você interpretar o seu teste de hipótese, para você sair dessa sua zona de não entender sobre esse teste. Uma questão que você sempre tem que memorizar e lembrar. Então, se você tiver aí com um caderno, ou no computador, ou no celular que quiser digitar, qualquer espaço,
você vai colocar o seguinte, você vai aprender de uma vez por todas, que quando eu tenho um valor de P menor que 0,05, eu digo que tem uma diferença entre os grupos. Se existe uma diferença entre esses grupos, a minha hipótese nula, que é dizer que não existe diferença, ela foi rejeitada. Por quê? O valor de P foi menor que 0,05. Agora, se eu tenho um valor de P que ele é maior ou igual a 0,05, eu estou te dizendo o quê? Que a minha hipótese nula não é rejeitada, ou seja, não tem diferença entre os grupos. Como é que eu sei de fato, então, que o meu objetivo tem, a princípio, uma significância estatística? Eu sei que tem uma significância estatística se o valor de P for menor que 0,05, rejeita a hipótese nula e ela não rejeita a minha hipótese alternativa, que é o quê? Que é aquela hipótese que eu te falo. O fato de você realizar atividade física vai levar ao emagrecimento. Então, essa hipótese alternativa, ela não é rejeitada, é uma possibilidade que nós podemos confiar. E aí a gente avança para o quê? A gente avança para a etapa de decidir o nosso modelo analítico a partir dos resultados do nosso teste de hipótese. Aí eu vou decidir se eu vou fazer uma regressão logística, se eu vou fazer uma regressão de Poisson, se eu vou fazer uma regressão binomial, que são inúmeras regressões que existem na área da saúde que a gente pode aplicar e que a gente pode trazer de forma prática. Bem, isso o seu valor de P sendo menor que 0,05. Agora, se o seu valor de P for maior ou igual a 0,05, nós teremos o quê? Que a hipótese nula, que é aquela dizendo que não tem diferença, ela não foi rejeitada, e que a hipótese alternativa do que eu estou avaliando, do que eu estou vendo, ela de fato não foi, ela foi rejeitada, ou seja, o P deu maior que 0,05. Então, isso você tem que aprender agora definitivamente. Todas as vezes que você pegar um artigo científico e você vê valor de P, você tem que entender o seguinte, que está dizendo ali que é uma diferença estatisticamente significante em relação às hipóteses. Então, assim, a pessoa pode fazer para cada qual variável do trabalho dela esse teste de hipótese e ter ali a informação de que teve diferença ou não estatisticamente significante. Mas a gente só pode dizer que é, de fato, um fator de risco se a gente calcula uma medida epidemiológica, que a gente chama essa medida epidemiológica de risco relativo, razão de prevalência, odds ratio, ou alguma outra medida como um coeficiente beta, que é nos modelos de regressão linear. Bem, isso é o que a gente precisa sempre ter em mente, carregar com a gente esses conceitos aplicáveis de forma muito mais simplificada. A análise dos dados não é complexo. Eu sei que os meus alunos aprendem a fazer análise dos dados, por onde eles passam. Por quê? Porque eles entendem de maneira muito simples essa construção. Uma dica que eu posso te dar, que fortalece isso, é que você não esqueça que a interpretação deve estar muito internalizada dentro desses aspectos. Então, tenha mais atenção em focar na sua interpretação, compreender a interpretação da informação, do que ainda necessariamente aprender a fazer cálculos estatísticos de forma manual, porque o programa ele vai fazer isso para você. Você vai montar um banco de dados, você vai dizer os comandos, e esse programa ele vai te ajudar com essa construção e com essa visão de uma forma muito mais prática e objetiva. Então, esse foi o nosso episódio hoje.
Eu estou bem contente com vocês aqui. Eu espero que tenha sido muito útil e aplicável. E eu vejo vocês no próximo episódio, muito em breve. Até a próxima!